Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, aquele programa que fala de cinema e de toda a indústria cultural que está envolvida, e hoje numa discussão é, palpitante. De vez em Peculiar. quando a gente gosta de, aqui no Três Caras, a gente gosta de cinema cheio, né? A gente gosta de ir no cinema e quando a gente encontra uma sala cheia, a gente fica cheio de vida, a gente vê que o pessoal sai de casa para se divertir, o pessoal, como dos bons tempos, né, não, gente? Que a gente saía, via uma Muvuca, estreia, muvuca, era pegava muvuca. uma fila, não sabia nem aonde era o próprio assento, não podia comprar coisa na internet. Era tudo com muito mais emoção na vida, né? Porque você saía de casa sem saber se você ia no cinema. Você ia tentar ir ao cinema, porque quando chegava lá, podia ser que você ia entrar, podia ser que você não ia entrar e podia ser que você ia ficar no tapete vendo um filme no corredor. Porque Você não Sentado no sabia nem corredor. que filme estava passando. Ia lá e vai, o que está passando aí? e a gente entrava. Sentado no corredor. Sou do tempo que a galera sentava no corredor. Era da Ou tempo que você seja, havia pegava. o overbook da sala de cinema. É, e que você pegava, entrava no meio do filme, e aí o cara falava: "O senhor começa a ver o filme depois, é só pegar o começo de novo." Via o filme começado e via o começo de novo, porque não tinha, como não tinha local marcado, você podia ficar sentado lá no cinema, assistir duas, três sessões. Eu fiz isso com De Volta para o Futuro 2, Sessão corrida. sessão corrida. E hoje nós vamos discutir aqui no Três Cara uma questão que o Chico Barney trouxe, cara, no Twitter. Será que as pessoas estão ficando um pouco saturadas dos filmes por conta da superexposição que eles estão tendo por meio de influenciadores que não são exatamente profissionais do ramo? E será que isso é muito ruim? E se isso for muito ruim, o que nós três estamos fazendo aqui? Até porque nós não somos profissional de porra nenhuma, Não, né? não somos Não, nós Então, somos profissionais. sabe? amadores. Nós não somos profissionais. Mas também nós não somos chamados para nenhuma sessão de imprensa. Então, que se foda. Se Fica aí quiser nosso falar bem, protesto. chama nós. Enfim, é isso que nós vamos falar hoje aqui. Vamos chegar a uma rápida conclusão. Será que isso está atrapalhando ou será que ajuda a indústria cinematográfica ter pessoas falando do filme 2 anos, 3 anos antes? Será que excesso de assunto ou falta de assunto faz essa indústria bem ou mal? É o que a gente vai saber Interrogação. daqui a pouco. Eu sou o Rodrigo Teixeira, falo aqui de São Paulo. Peço desculpas que eu tô com essa porra dessa boca roxa aqui, que eu tô tomando vinho. E aí fica assim. E eu sou o Jefferson Sarmento, falando de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, que já não está tão frio assim, já devia ter tirado esse casaco. Aqui Mas esquentou vamos lá. também. É Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo. Está quente porque nós estamos bebendo, essa é a verdade. Exatamente. Você vê que aqui todo mundo já está um pouco, que já foi gravado um Três Cara antes, está todo mundo aqui meio já exacerbado, cheio de Calibrado. gestos, e a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bem-vindos de volta, senhoras e senhores, a mais um Três Cara. Hoje um Três Cara conceitual. Vamos discutir aqui. O Chico Barney colocou esses dias aí dizendo que o que está causando eu não tenho o título, eu não tenho agora o tweet dele para ler, O post. post certinho, mas trocando em miúdos, é que a gente começa a falar de um filme com tanta antecedência e os caras jogam na mão de tanto influenciador e tanta gente para soltar essa indústria toda que está se movendo dos repórteres especializados, né? Que é o caso do nosso amigo Roberto Sadovski, jornalista especializado em cinema, para um monte de influenciador que nem estes três que vos falam, que Mas não são repórteres, né? não, não é só Favor. isso. O que o Barney fala, te cortando, não é que ele fala que não é o especializado. Ele discute o seguinte, ele comenta o seguinte: está tendo de 3 a 4 filmes de heróis, né, por ano. Só que os
influencers, os YouTubers lançam de 5 vídeos por dia falando Sobre do isso. assunto. Isso. Então, a discussão a saturação vem de se falar demais do mesmo assunto. Exato. Então, a pergunta, ele traz isso. O problema está na quantidade de filme ou quanto se fala antes do filme. É isso que ele traz para a conversa. E aí, eu jogo para a mesa. Ele tem razão? Eu acho que em parte tem, cara. Eu acho que em parte ele tem. tem razão nisso aí. Até porque, assim, muitas vezes se fala muito de um filme que não tem o conteúdo daquela falação toda. Exemplo, porra, a gente ficou escutando do Flash um tempão. E a falação não foi suficiente para pagar o ingresso do cara que já sabe que aquele Flash está acabando. E aí a galera não quis ir assistir. Mas o que acontece é que tem muito ruído, né? O Rodrigo trouxe isso. Muitas vezes você fala do Flash, mas não do filme. Você Sim. fala do Diz que me diz que o ator fez isso, o outro está dentro, o outro está fora. Então, assim, não é do filme, não é da história, nem do porquê, e sim do zum, zum, zum que roda em volta do filme. Isso começa a gerar um burburilho que cansa de você ouvir falar do filme. É isso que é a discussão. Então, assim, eu queria ver o filme do Flash, mas será que eu queria saber se o Ezra Miller foi, mais uma vez, preso? Tinha a mínima vontade de saber. Então, essa é a discussão. Me Eu acho que interessa está o por trás. Flash, não o Ezra Miller. Olha Entendeu? só, eu acho que o que está por trás disso é uma outra realidade de mercado. Duas coisas que estão ligadas. A primeira coisa, vamos comparar com a nossa época, que eu falei no começo ali. Os lançamentos eram mais esparsos. Um filme Sim. era medido pela carreira dele dentro do verão. Porque existiam as salas, era bem assim, o Exterminador do Futuro entrava, depois entrava Alien, e o Exterminador continuava em algumas salas, o Alien entrava em mais salas, e o outro continuava, e poucos filmes estão conseguindo fazer essa carreira atualmente. Então, toda a aposta que as empresas estão fazendo é para o final de semana de abertura e a semana de abertura. Se o filme não ganhar ali, recuperar, um filme que custou, geralmente, né? Esse é um dos problemas que eu vejo. Um filme que está custando, geralmente, 150, 200 milhões de dólares, que é muito caro para um filme de verão, Sim. ele tem que recuperar essa porra em uma semana. E assim, os filmes, geralmente, eles são feitos de maneira a ter tudo que a pessoa espera logo ali no começo, para levar as pessoas, de alguma maneira, nessas primeiras semanas do cinema, para tentar ganhar ali no mundo inteiro. Tanto é que, outra coisa que é uma realidade nova, antigamente, a carreira de um filme ela era dividida pelos mercados do mundo. Ela ganhava nos Estados Unidos, depois ganhava na América, na Europa, depois ganhava aqui, e as cópias iam andando. Tanto é que quando a gente ia assistir um filme no cinema, muitas vezes a cópia já estava riscada e desgastada, porque ela já tinha sido passada antes, o filme. Sim, sim. O rolo já tinha passado, e agora é instantâneo. Então, quando estreia, aliás, assim, como nossas estreias são na quinta e nos Estados Unidos são na sexta, nós do Brasil estamos ganhando um negócio que nós, geralmente, o filme estreia aqui um dia antes. E isso também é uma maneira das empresas fazerem para tentar combater a pirataria. Porque na nossa época, para você pegar um filme pirata antes do cinema, que era muito comum, já que demorava 2 a 3 meses para chegar no cinema, a gente pegava um VHS porco, tosco, gravado dentro do cinema lá fora. Quem nunca? Hoje em dia, se você demole, como todas as empresas recebem os filmes de maneira digital, você consegue uma cópia russa ou tailandesa em Full HD no dia que ela estreia. Então, O problema da tailandesa é que vem com os legendas Vem com a tailandesas. legendinha. Vem com eu a aprendi legenda. a falar tailandês por causa disso. Não, minto. Aí, então, até um bônus, né? Tem até um bônus. Né? Então, o que acontece? Todo o esforço de uma produtora é para fazer o filme ir bem na data de estreia. Então, ela exagera em notícias, em boatos, ela alimenta uma rede de boatos, ela alimenta uma rede de... A DC é maravilhosa nisso. Ela assim, ela fala... Entregar o conteúdo é uma merda, né? Mas para Não, poder maravilhosa. alimentar a Porque, assim, indústria... a DC Não, Warner é treta, assim.
treta com eles. Ela fala que o filme vai estrear daqui a 2 anos. Beleza, começa a filmar. Quando depois de 1 ano que todo mundo está falando, ela solta a primeira foto do cara vestido com a roupa de herói. Pá. Isso. 6 meses antes do filme, ela solta um trailer. 3 meses antes do filme, ela solta. 6 meses ela solta um teaser. 3 meses ela solta um trailer. Primeiro e no trailer. último mês, ela solta o filme. Ela manda prender o ator. Isso, não. Ela solta o filme inteiro dividido em blocos de 3 minutos, embaralhados. É verdade. Sim. Aí veio o filme fora de ordem. Exatamente. Feito pelo Batman Christopher vs Nolan. Super-Homem, você podia ver o filme inteiro se você organizasse os trailers na ordem. Dá para fazer uma edição Aqui. e montar. Aliás, Você talvez tem que ficasse melhor. editar. O segredo é editar o trailer. Exato. Exatamente. Deixa eu ler para vocês aqui o post que deu origem a esta discussão do Chico Barney. Hollywood Barney, nosso lança amigo bastante Chico. filme de Convidar o Chico, super-herói. inclusive, para fazer parte do... Né? Por que não? Por favor. Chico, está feito o convite e ser o quarto cara, né? Fica Em aí o algum convite. momento, em algum momento. Fazer uma especial Ele é. conosco. Hollywood lança bastante filme de super-herói, mas são uns 4 ou 5 por ano no total. Só que isso alimenta uma indústria composta por YouTubers que lançam uns 4 ou 5 vídeos por dia. E é desse excesso que vem a impressão de fadiga e exaustão de parte do público. Exatamente. Exatamente. Então, a pergunta é essa. O falar demais está cansando o público? Essa é uma resposta difícil de dar, porque funciona às vezes e às vezes não. No caso de Barbie, funcionou. O filme está para se tornar a maior bilheteria da história da Warner. Mas, por exemplo, Barbie entregou. Né? Verdade se falou, o que o público esperava chegou lá, ele viu e trouxe uma discussão que ultrapassa o filme. Então, acho que é por isso que o filme está tendo essa cauda longa. Né? Agora, tem filmes que ele não tem nem o que ser dito na tela. Então, quando você chega lá, você já conhece aquela história, era uma história requentada, você já viu ela 2, 3, 4 vezes na fórmula do outro estúdio e assim vai. Então, ele se exaure antes de você ver o filme. Você já chega para ver o filme já sabendo o que você vai ver. Então, o que você vai tirar dali? E aí você resumiu ou explicou a conclusão do próprio Chico Barney num comentário do próprio post dele que diz o seguinte: você nunca vai ficar feliz com um filme de 2 horas e meia se antes disso você consumiu 700 horas de especulações e bastidores desse filme. Exato. Cara, de novo, a questão às vezes não é só o bastidor, porque o bastidor não é do filme, é do burburinho em volta. E o próprio filme, muitas vezes, não tem o que dizer. O próprio filme não tem o que dizer. Imagina olha só, é por isso que eu vejo. É por isso que eu vejo que a indústria de streaming nas séries está suplantando, apesar de que eu vou dizer uma coisa, viu? Eu tenho profunda esperança nesse segundo semestre. Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo um segundo semestre tão interessante no cinema quanto agora. Eu vi. Olha, só para lembrar aqui de coisas que eu quero assistir no cinema, ou que estão ligadas ao streaming, mas que eu gostaria de ver no cinema. Porque Killers of the Flower Moon é Apple, vai para o streaming, mas eu quero ir no cinema. Napoleão é Apple, eu quero ir no cinema. Existe um filme que saiu agora chamado Fall, que eu vi o trailer, é maravilhoso, me deu vontade de ver no cinema, é Netflix. O novo filme do que a gente acabou de falar dele, do David Fincher, me dá vontade de ir no cinema, e é Netflix. É um filme, todos eles filmes com calibre de Oscar, sabe? Calibre de... Mas tudo isso vai para o cinema... E depois vai para o streaming. Um mês depois. Mas vai ficar, tipo assim, uma semana no cinema? Olha lá. Não sei. Em algum cinema, inclusive. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Mas isso que você está falando, eu diria que é uma coisa meio assim, supra-sumo, é a elite da brincadeira. Nós estamos falando, que acho que é a provocação do Barney, é a questão do povão mesmo, no sentido assim, o filme que era para ser um filme arrebatador de quarteirão e acaba não sendo.
Que é o Vamos caso, por analisar. exemplo, do Flash. É o caso do Flash. Sim. Mas vamos analisar a semântica, vamos analisar o texto do Barney. Ele diz o seguinte na última frase do texto principal: e é desse excesso que vem a impressão Isso. de fadiga e exaustão de parte do público. Sim. Qual parte do público? A parte do público que consome esse tipo de informação. De conteúdo. Esse tipo de conteúdo que fica falando a exaustão. Nós consumimos isso, mas o povão não. O que faz com que o povão não vá assistir Flash no cinema é porque ele já, cara, já tá de saco cheio daquela história. Não Não é tem só história. isso, é porque ele, O vizinho foi e falou assim, cara, não gostei, não achei tão legal, e essa porra tá acabando. Vai começar uma série nova com... Mas aí é outra pergunta. Herói Então, vou te fazer uma provocação. Mas já que você está trazendo esse termo povão, que não é, veja bem, amiguinhos do cancelamento, não é para nos cancelar, é só um termo, tá? Então vamos lá. discutir o cancelamento. Vamos discutir o povão e o cancelamento. Eu quero saber o seguinte: você acha que o povão sabe que o universo DC do Zack Snyder está acabando? O povão também não sabe disso. Também o não. povão ele não sabe que está morrendo o Zack Snyder e que está nascendo um novo universo da DC. Que o Besouro Azul é um hiato nesse universo. Você acha que o povão não sabe? disso? Olha só, o povão não sabe, mas o povão ele é atingido pelas ondas de hype. E quando o hype chega no povão, ele vai ao cinema, ele responde ao hype. Mas quando o hype chega negativo, chega cansado, chega exagerado... Quer dizer, o povão trabalha assim, ele trabalha assim, se ele é estimulado positivamente, ele vai. Cara, e se ele é estimulado negativamente, ele não vai. Vamos pegar o outro fenômeno da temporada, e aí vamos falar um pouco da lógica também das coisas. Primeiro, assim, outro hype da temporada, outro fenômeno, Oppenheimer. Cara, Oppenheimer teve 1 ou 2 trailers. Só. As pessoas realmente não sabiam sobre o que o filme era. E eu diria que é um filme difícil, inclusive. Filme difícil. Um filme que não é um filme simples de ver. Tem um meme do cara que vai no... Porra, eu adorei, eu assisti. Eu entendi o cara, entendi de verdade. O cara fala assim, porra, eu queria muito assistir o filme da bomba, que Barbie, o cacete, eu não vou assistir, eu quero ver um filme da bomba. E aí eu sentei lá, metade do filme, o cara falando, eu vou fazer a bomba, eu vou fazer a bomba, eu vou fazer a bomba. E a galera falando, não faz a bomba, não faz a bomba, não faz a bomba. A outra metade do filme é o cara falando, não devia fazer a bomba, eu não devia ter feito a bomba, eu não devia ter feito a bomba. Mas não tem bomba. Fui embora. Filha da puta. Cara, genial. O filme é muito bom, galera. Quando você... Não, temos comentários de ambos, hein? Do Oppenheimer e da Barbie no canal. Procurar. Verdade. Olha só. Duas coisas que a gente tem que pensar. A lógica do streaming é o seguinte, ó, a lógica do cinema, conforme os caras estão fazendo, é o seguinte. Eu preciso chamar atenção, eu só preciso pensar no começo. Eu só preciso pensar no trailer. Minha missão é levar o cara para dentro da sala. Depois que o cara pagou, foda-se. O cara pagou, entrou, foda-se. Não quero saber o cara foi. Se ele foi embora com 10 minutos... Então, mas isso é um problema, mas vamos lá. Mas é um problema, porque para o próximo filme... mas é a lógica. Então, mas veja bem, nós estamos discutindo duas coisas. Mas é a lógica que os caras estão fazendo. Então, mas a lógica do streaming é eu preciso levar o cara ao próximo episódio. Então, o meu primeiro episódio tem que ser bom. E eu preciso levar o cara para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Isso ou que ele não cancele a assinatura no mês seguinte. Exato. Então, assim, porque o cinema vive do filme. Você vai lá, compra, já era. Agora, o streaming vive da assinatura. Então, ele precisa se manter. Ele precisa manter. Um fluxo contínuo. Isso leva cineastas que nem o Martin Scorsese, que nem o Ridley Scott, que nem o David Fincher, que já é o segundo filme do David Fincher indo para streaming, a preferirem o streaming, porque tem uma liberdade maior de não ficar atrelado à lógica da bilheteria. A primeira semana. A lógica da primeira semana, ela é cruel. Porque muitas vezes... Assim, eu quero ter... Eu tenho lá
Rebeldes e Casa de Papel para me gerar um monte de coisa. E eu preciso ter prestígio. Para eu ter prestígio, sei lá, acho que tá, né? Rebeldes. Novela mexicana? Não, tudo bem. Alguma coisa parecida. Sim. Não, Rebeldes não, é Elite. Ah, tá. Elite. Tá bom. Eu preciso ter elite, eu preciso ter essas coisas de alto valor, de buchicho e tal, mas eu preciso ter prestígio. Eu preciso de concorrer ao Oscar, mesmo que eu não ganhe. Mas eu preciso ter uma produtora que Sim, para concorre ao Oscar para me trazer isso. E aí ele faz com que o seguinte, eles devem estar virando para um David Fincher, deve ser um troço muito tentador. Olha, faz o que você quiser aí, eu não vou meter, não. Porque o meu objetivo não é exatamente que você lote o cinema na primeira semana, mas é que você traga o seu nome e o seu prestígio aqui para dentro da Então, plataforma. aí já é outra coisa, ele tem um valor agregado, ele quer trazer uma marca, né? uma etiqueta colada, que é assim, um filme do David Fincher. Então, é outra coisa. Porque é injusto para um filme, que, de novo, como você fica citando do nosso tempo, no nosso tempo você ia lá, o filme estreava. E depois, muitas vezes, na primeira semana, ele não tinha uma repercussão, mas porque alguém foi e falou para o coleguinha do trabalho, na escola ou na vida social, aquilo levava público para o cinema. Então, Exato. hoje é o caminho inverso. Se Boca na a primeira boca. semana, o boca a boca, boca a É. boca. Se na primeira semana ele não for algo proeminente, que é praticamente o que o cinema nacional sofre internamente, né? Porque quando ele estreia, o filme na primeira semana tem que bombar, o filme nacional. Senão ele vai embora. Está acontecendo isso com os filmes gringos, na verdade. Né? Ou seja, se ele não tiver uma vida boa na primeira semana de estreia, ele vai para as salas menores, daqui a pouco ele começa a ser escondido e daqui a pouco ele vai embora. É a quantidade de filme. Uma das Também, soluções, a concorrência. uma das soluções que Hollywood tem, a gente até falou sobre isso, é que você tem que aumentar o hiato, e olha que eu não gosto disso, porque a gente gosta de ver filme, mas você tem que aumentar o hiato entre o filme sair do cinema e chegar na televisão. Porque quando é um mês depois, você pega, bem, é Flash, cara, é The Flash. Vou esperar passar na HBO Max. Vai vir rápido. Vai vir rápido pro... Exatamente. Então, quando você não tem expectativa, você fala assim, a expectativa já é baixa. Aí você fala assim, caralho, vou assistir Besouro Azul no cinema. Vou esperar chegar no streaming. Daqui a um mês está no streaming. É o que eu estou fazendo. Eu não tenho nem orgulho disso. Porque eu acho que um filme é uma coisa que dá trabalho de fazer. Eu gosto de prestigiar. Mas só que, sim, é muita coisa para ver. Então, você acaba priorizando. Você fala assim, meu, essa experiência eu quero ter no cinema. Essa aqui dá para ter em casa. Isso. Entendeu? Me conformo, né? Me conformo. Exato. Não tem jeito. E outra coisa que está acontecendo é, para quem segue basquete, durante um tempo, a época de 90 e pouco, 93, 90 e pouco, em que o Bulls ganhava tudo, foi uma época de ouro do basquete americano. Só que aconteceu nós até falamos disso no Air, quando a gente fez a crítica do Air. Acompanhe. Tem vídeo no canal. Tem vídeo do canal. Tem um vídeo no canal e é um dos que flopou, hein? Merecia, um puta A galera filme. não quis ir no cinema assistir o nosso vídeo do Air, cara. Não teve, né? O filme é bom, o filme é A gente bom. tem que colocar uns influenciadores. O vídeo é bom, o vídeo é bom, assista a porra do vídeo. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, não foi só uma era de ouro porque o Jordan estava jogando, mas porque tinha muitos jogadores bons. E o salário dos caras ficou um negócio insustentável. Chegou um ponto que o único jeito de sustentar era a Arábia Saudita. Comprar os caras para jogar um campeonato micado, mas cheio de estrelas. Eu acho que o salário das celebridades está virando um problema de novo. Você não pode mais fazer Vingadores, porque não tem como pagar o Robert Downey Jr., mais o Chris Hemsworth, mais o Capitão América, mais a Van, não dá para pagar salários. Fica 300 milhões de dólares de salário. Só de abertura do cast. Então, assim, a gente falou de Seven esses dias, né? No último vídeo da gente. Seven custou 30 milhões de dólares. Para você faturar 100 milhões de dólares, estava fácil. 3 vezes o que ele... Não era difícil. Agora, quando um filme médio, em cima de atores, efeitos especiais e locações, fica em 100 milhões de dólares, ele tem que faturar 300 milhões para ser um filme considerado um sucesso.
Hoje em dia, na abertura, ele tem que os 300, depois ele tem que segurar uns 400, 500, tipo, para a segunda semana, sabe? E se não der 700, 800 milhões, eles consideram fracasso. Fracasso. Porque metade é assim, é 300 ou 250 para fazer e mais 300, 250 para divulgar. Então, o filme não custou 300, ele custou 600 milhões. Esse é um dos problemas também. Então, a divulgação, às vezes, ela é mais custosa do que a feitura do filme. Exato. A cacofonia é tão cara, porque assim, gente, olha só, eu vou falar por ele, hein? Eu vou falar por ele, sem ter autorização. Fale. Fala para mim. Falar pelo Sadovski, sem ter autorização. Certo? Cara, a chance de um cara que nem o Sadovski falar mal ou ignorar um grande filme, porque o estúdio não pagou ele, não deu um presentinho para ele, é zero. Se ele for ver um grande filme, ele gosta tanto de cinema, o cara é tão envolvido no bagulho, que ele vai falar bem. Agora, influenciador, esses dias eu vi uma influenciadora falando que foi ver um filme, acho que foi o da Barbie, inclusive. Ai, que eu saí de casa atrasada, que não sei o que lá e tal, eu entrei, não entendi nada, saí mais cedo e não sei o que lá. Então ela falou, caralho, pagaram essa mina. Pagaram essa mina. Ela não gosta de filme, chegou atrasada, foi comprar pipoca antes. Gravou a pipoca, gravou o não, look, ela chegou atrasada e saiu mais cedo. Então não dá. Então, assim, para que você tem uma coisa errada nesse tipo de gente, né, que não gosta de cinema, mas que gera clique? Aí você tem que manter o filme dando clique antes de estrear. Então você tem que ficar inventando polêmica. Ó, eu não vou dar nomes, porque eu acho que os caras estão aí tentando gravar o vídeo deles, ganhar o dinheiro deles. Então não corre. Corre. Porque aqui, vou explicar para vocês, queridos espectadores, aqui ninguém precisa de dinheiro. É por isso que a gente... Bolsa de valores, bitcoins, indústria vital. A gente grava um vídeo por vez. Joias ganhas na Arábia Saudita. Aqui é assim. Aqui é tranquilo. Precisa. Agora, o cara que está no corre, que vive de YouTube, cara, eu às vezes pego assim, às vezes eu mesmo caio no bait. Fulano, nossa, Wolverine na Marvel, não sei se você vai ver. É um boato que um fulano falou. Aí chega na hora, não é porra nenhuma daquilo. E aí é só o cara inventando assunto, porque ele tem que fazer 5 vídeos por dia para o YouTube poder monetizar. Mas você já está hypado e está discutindo o Deadpool 3. Isso. Não. É aí a discussão. Os caras já estão discutindo Vingadores novo, que nem foi escrito. Então, é aí que é a discussão. Então, quando o Vingadores chegar para o cinema, será que um grande público que consumiu todo esse conteúdo, ele está cansado? Porque ele já ouviu tanto falar do Vingadores. Não, né? E ele já construiu um Vingadores, porque a imaginação da gente é coisa. Ele já construiu o Vingadores dele na cabeça é muito dele que é melhor. imbatível. É imbatível. Eu já comentei isso, eu já passei por isso aí internamente. Estamos falando de novo da Barbie. O cara inventou que tem uma cena que Lost, tá? Isso aconteceu com Lost. A galera inventou tanta teoria para Lost. O original negócio. Pois é. O final de Lost foi trucidado. O final de Game of Thrones passou por isso também. Então, assim, nós temos essa questão do hype. Quando você cria um hype e aquela fanfic da sua cabeça, não, headcanon, o headcanon, ele é muito melhor do que o que vai acontecer na Terra. É muito melhor. O cara inventou que tem uma cena do Vingadores 4 que o Galactus destrói Nova York com a piroca. Quem é que vai... Com a chapeleta. Vai conseguir suplantar. Agora o cancelamento vem. Imagina. Com a chapeleta. Uma piroca de 8 quilômetros em câmera lenta destruir Nova York. Vai ser maior que isso? Nunca. Pronto, ele vai ser Eu vou botar essa porra no corte, meu irmão. Não tem como, velho. Vai! Esse vídeo não vai ter corte, não é possível. Vai entrar. Dessa vez, 4 quilômetros, 8 quilômetros não entra, não tem como. 8 quilômetros. Se Deus fez, é porque... Sabe? É a Park Avenue. A Park Avenue inteira, a piroca do Galactus caindo.
Então, assim, ou seja, mas ao mesmo tempo, o YouTube, nós mesmos aqui que estamos cortando na própria carne, ou seja, a galera tem que criar conteúdo. Você está trabalhando numa ideia que muitas vezes vem meio que de cima para baixo, e na verdade é o contrário, vem de baixo para cima. A galera começa a consumir, como você falou, solta um trailer. Então tem o reaction do trailer. Aí a galera faz, o trailer tem, sei lá, 1 minuto e meio. Os caras fazem um vídeo de 30 minutos discutindo o trailer, entendeu? Então isso tudo vai gerando esse burburinho, que é legal. Num primeiro momento, talvez, quando a gente começou, não a gente, eu digo a internet, todo mundo consumir isso, valia a pena, fazia sentido. Mas talvez tanta gente falando sobre, cansa. Então, quando o filme estreia, há um cansaço que, de novo, não é culpa do filme. Muitas vezes não é. É culpa do burburilho que foi criado, talvez, como você está mencionando, propositalmente, e talvez não, involuntário. O assunto rende. Star Wars é uma coisa que rende. Você falar de Star Wars, começa a se falar de Star Wars. Mas será que está se falando de Star Wars ou está se só especulando? É o processo. Já está se falando de Star Wars 11, que vai, 11 não, 10, né? Que a Rey é isso, a Rey vai criar a Academia Jedi. E aí? Ninguém sabe nada, mas já está se falando. Então, quando você vai para ver o filme, você chega na sala de cinema, você não chega puro, você chega contaminado. Ou pelo que você, olha só, ou pelo que você ouviu, ou pelo que você criou na sua cabeça. Então, de novo, a gente faz o paralelo. Quando a gente ia ver um filme e chegava tranquilo. E isso quando não é a própria produtora usando esse recurso para testar a viabilidade de ideias malucas que casam, que ninguém escreveu ainda, não tem um escritor. Sentir, né? Ela vai sentindo. Contrata um escritor para casar aquilo que o hype gerou um hype. Então escreve nesse sentido. E aí fudeu, meu amigo. Porque aí nós temos episódio 9. Aí nós temos episódio 9. Aí exato, você tem episódio 9, você tem novela da Glória Pérez, entendeu? Porque você fica sentindo dia após dia ali o folhetim, o que o povo quer, e começa a colocar os casais. Aí você cai no Game of Thrones no final. Nossa, o pessoal gosta do Jon Snow, o pessoal gosta da Daenerys, e aí vou juntar os dois, a Khaleesi e eu não sei o que. Vou juntar os dois. Por quê? Porque o povo pediu, e fica uma merda. Porque o povo gosta de ser surpreendido. A gente gosta de entrar no cinema e, conforme acabamos de falar, né, no último, quem não viu, corra atrás aí, porque a gente acabou de falar sobre Seven, você entrava no cinema e saía em choque, porque tudo aquilo que você esperou não era. E aí você sai do cinema comentando aquela porra durante uma semana. Você vai ver Sexto Sentido e leva um tapa na cara, porque não era aquilo que você esperava. Agora, quando você entra no filme e assiste exatamente o que o hype mandou você ver. Então, a pergunta está aí. A gente consegue hoje, em pleno 23, indo para 24 já, ou 25, ser surpreendido novamente, ou seja, ter uma explosão de cabeça a lá Sexto Sentido, a lá Seven. Por exemplo, a gente comentou no filme no vídeo de Seven que não tinha o nome de um dos personagens, ou seja, do vilão, não estava na promoção. Não estava no pôster, não estava no trailer, não estava em lugar nenhum. Você é surpreendido quando você está assistindo o filme. Será que isso a gente consegue fazer hoje, nos dias atuais? Será que aconteceria isso? Será que algum estudo teria culhão de sustentar isso? Então, eu acho que os grandes criadores ainda exigem esse tipo de approach, que é o que a gente acabou de falar, né? Eu acho que tem um motivo pelo que não fosse uma aposta muito grande. Porque o próprio Seven não era uma aposta muito grande, ele custou pouco, era com um diretor que era desconhecido na época, era um diretor de videoclipe. A própria New Line, a própria New Line não era New Line. Uhum. Depois ela vai fazer Senhor dos Anéis, por exemplo. Não é isso? Então, assim, era um estúdio assim, vamos ver o que dá aí, vamos deixar os meninos brincar. Deixa os meninos brincar. Isso era importante. Os criadores ainda exigem. Entre aspas, né? Porque eles queriam forçar o final que não era que não foi o final. Mas assim, o Brad Pitt e a galera bancou, não, a gente quer o final que estava no roteiro original. Então, mas eles toparam. Mas se fosse uma produção hiper cara
da Marvel, da DC, de quem for, provavelmente eles não teriam vencido. Porque quantos diretores já foram demitidos por diferenças criativas? Essa galera. As velhas e boas É o diferenças cara que falou criativas. assim: não, eu quero fazer dessa forma, né? Então, filho, você vai fazer dessa Então vai forma. fazer no outro estúdio. Vai Eu, fazer no... Então, vai e eu fazer acho que os criadores ainda, alguns criadores, eles exigem. Eu não vejo, por exemplo, um Tarantino permitindo lançar mais trailer do que ele permitiria, contando coisas. Eu não imagino um Tarantino não aprovando um trailer. Agora, eu acho que esses estúdios, assim, esses filmes de estúdio, é assim, meu, fica quieto aí, você foi convidado para. É tipo assim, a equipe da Marvel já é de tal maneira entranhada no projeto que o diretor é quase uma peça acessória. Ele entra ali para dar um Ele é nome. mais um elemento, né? Ele é mais um elemento. O bagulho se dirige sozinho, sabe como é que é? Já tem equipe que dirige, Mas, já mas- tem mas equipe há do uma roteiro, equipe insegurança. Eu percebo nos trailers da DC uma insegurança muito grande, porque parece que muito. eles não botam fé, eles não botam fé no filme. Então eles têm que colocar mais coisa no trailer, mais coisa no trailer para, tipo assim, não, para trazer a galera. Então falta assim acreditar no próprio produto, É. entendeu? É uma insegurança. Eu tenho que mostrar mais. E quanto mais eles mostram, menos você vai ter de surpresa e realmente se sentir atraído pelo filme. Porque, como você mesmo disse, tudo estava no trailer. Como eu não vejo o trailer, então eu saio tranquilo. Para mim, tanto faz como fez. Mas para quem consome o trailer, acaba tendo um coito interrompido. Porque quando você chega lá, você já viu. Você já sabe o que você vai ver. Você fica até esperando, né? Que hora que vai aparecer tal coisa aqui? E isso já é um lugar comum hoje em dia. Por Lugar exemplo, comum. hoje eu assisti, e tem como, sabe? Eu assisti lá o trailer do The Killer, do filme novo do Fincher. Cara, é um puta trailer. E não contou nada. Não conta nada. É um filme muito bem, é um trailer muito bem editado, é um trailer inteligente, tem ali tudo bem. Ele funciona para criar a vontade de ver, mas ele não entrega. Então, assim, a gente precisa eu acho mesmo que se as produtoras, e isso está enfiado até na greve de roteiristas aí, elas vão ter que, para continuarem lucrativas, elas vão ter que mudar certos hábitos, certas propostas, e acho que passa. Olha só, eu estava vendo a Soca, e, velho, a qualidade dos efeitos especiais daquela série tá melhor do que muita coisa no cinema. Tá espetacular aquilo, os efeitos são muito Eu, bons. eu, eu não vi nada ainda, não assisti, mas a Soca está trabalhando com aquele efeito do Mandalorian? Mesmo, Então, mesmo, ou você acha que a, não? a melhor resposta que eu posso te dar é: eu não sei. Essa é a Perfeito, melhor não resolveu. resposta. Respondeu. Não sei. eu não- Eu sei que é tudo Cara, muito é bom. outra vibe, é outro tipo de roteiro, é outra. Não, 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 não estou É falando de muito roteiro, bacana. estou falando na, Não, na tô questão. falando, eu tô te falando disso porque assim é tão diferente de Mandalorian que assim você não faz link, você não compara um com o outro. Agora que você perguntou, eu falei assim, o próximo episódio que eu for assistir, eu vou tentar Você vai reparar nisso, né? reparar E nessas aí, coisas, porque a e aí história o é que eu boa, a digo é o história é seguinte, maneira. casando com o que Eles, você está falando, eles talvez. chamam de a bolha, acho que eu não lembro o nome, o termo. Eu estava só para fazer um hiperlink aqui, eu estava assistindo aquele documentário da Industrial Light and Magic, né? Chama o Então eles volume. mostram volume. E eles mostram toda a construção, que são vários, né? Várias, como se fosse um painel gigante de LED e tal. Então diz que o João Favreau estava comentando, o diretor, né, do Mandalorian, que uma galera que veio instalar tal a parafernália, e aí o cara falou assim: mas vocês falaram que não ia ter cenário, né? E tinha uma mesa, que é a cena quando na temporada 1, né, do Mandalorian, que o Grogu lembra que ele vai ser passado ali, tem só uma mesa. Não vou lembrar o nome do diretor. Qual é o nome do diretor que é uma participação especial? É um cara que é do Império, me fugiu o nome agora. Mas você sabe quem eu Eu tô. sei quem é. É Você sabe? o. Oh, meu Tudo bem, Deus. tudo bem. E aí, a galera da técnica lá, os caras que vieram instalar, falaram assim: vocês falaram que não ia ter cenário e tá um monte de coisa aqui. Aí os caras falaram: mas não tem cenário, só tem a mesa. Então, a galera que veio instalar a parafernália
não tinham se ligado que eles estavam dentro do volume, porque Werner o volume estava ali. Herzog. O Herzog. O volume estava funcionando, o cenário estava acontecendo. E o cara, aí o João Favreau falou: não, mas só tem essa mesa aqui, ó. Ou seja, o cara que veio instalar a parafernália, depois ele voltou lá por algum motivo. E ele falou: mas falaram que não ia ter cenário, vocês estão com cenário? Aí o cara falou: mas não tem cenário. Então, para você ver o nível de imersão que o volume cria. É. Entendeu? Maravilhoso. Então, eu só estou fazendo essa pergunta, acredito eu, estou chutando aqui, que a Soca deve beber um pouco nessa água. Entendeu? Que Agora, é o ápice que era ali naquele momento. Ele é mais grandioso. Hã? Tem cenários mais abertos, mais Tá, mais amplos. tudo bem, tem mais eu sei que é amplitude. perfeito. Amplitude, né? É. Amplitude. Mas Porque- era o ápice, no doc da Industrial Light Magic, era o ápice da tecnologia. Então, eles estavam meio que vendendo essa ideia. Então, Não, por eu isso que ainda eles acho que trabalham muito isso. eu ainda acho que seja. Agora, o que eu estava falando é que talvez isso passe, essa mudança de concepção, passe por. E que não é fácil isso, não. Nós não costumamos a tomar direções, a tomar atitudes que indiquem menos coisas. A gente sempre quer mais, a indústria americana é mais, 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 mais e mais. Mas, Crescente, né? Crescente. voltando ao negócio que eu acho que eu não terminei, porque quem está assistindo deve achar ele um maluco, porque é assim que nós funcionamos. Mas é assim. O que eu estava falando da questão do salário do pessoal da NBA é que a NBA, em determinado momento, se reuniu, a NBA, como organização. Né? A NBA você tem que entender como a CBF do basquete americano. Claro. E aí virou e falou o seguinte: não pode mais ter salário desse tamanho, porque está inviabilizando os times, está inviabilizando a competição. Se você tem que pagar para um cara no time o preço de um time inteiro durante um ano, aí alguma coisa está errada, o mercado está ficando errado. Você está pagando mais pelo cara, pelo comercial de Presto Barba que ele vai fazer, do que pelo quanto ele joga. Você vai começar a dar muito mais preferência ao cara que é bonito num campo do que ao cara que faz 5 gols. O cara pode fazer 5 gols numa partida e é feio, ele não vai ter o mesmo apelo porque ele não participa de programa de coisas publicitárias, entendeu? Sim. Então, a indústria americana talvez tenha que chegar à conclusão de que tem que dar um passo atrás, pagar melhor o cara que faz efeitos especiais, demorar mais a levantar um filme. Pode ver que os filmes que são levados por criadores responsáveis, vamos colocar um que está na minha cabeça aqui, Duna. Dá para Duna 2 sair. não vai mais, né? Duna 2 estava... Não, foi cancelado. Ah, não é para setembro mais? Não, Não, ano que vem só. era novembro, agora está em março. Mas o que Duna Não está sabia. fazendo? Não vou ficar trocando tapa com super-herói. Vou sair de novembro, que era low, para março, que é antes do hype. Por quê? Para garantir um momento meu ali. Eu não quero Sim, estar tem o entre a meu Barbie e espaço, o né? Cruise. Tem o meu espaço. Isso, para eu poder ter 2, 3 semanas porque o investimento foi grande. Ninguém espera ir ver Duna ou Avatar 2 e encontrar um efeito no nível do Flash. Eu não estou brincando, porque se você pensar, o budget é quase igual. Só que, Calil, se eu te pedir para fazer um negócio na urgência, é mais caro do que fazer com tempo. Não, a questão não é nem às vezes mais cara, que você não vai conseguir ter uma qualidade. Você pode até fazer, mas não vai ter qualidade. Essa é a discussão. Verdade. É qualidade. Eu acho que a questão está na qualidade. Entendeu? Você vai ver Duna, você vai ver um espetáculo completo. Não, a gente espera que Duna 2 seja para, né? Vai ser. Vai ser, porque quem já leu o O livro diretor é bom pra sabe que... cacete. Porque quem já leu o livro e quem já viu o primeiro filme sabe que ele não vai... Aonde ele não vai fugir? Então, vai ser. Eu sei que o livro é genial. O primeiro filme foi em cima do livro. E o segundo filme é melhor, porque a segunda metade do livro é melhor do que a primeira. Então é o que deve ser. É o que o filme tem que ser, né? Exato. Quem foi ver Duna 1 e foi um sucesso,
foi um sucesso. Ah, mas não foi 1 bilhão. Porra, velho, é Duna, é difícil. É um bagulho, é um texto difícil, não é Star Wars, não é Batalha das Galáxias, é um negócio difícil. Quem foi ver, vai ver o segundo. Vai ver. E vai ficar recompensado, porque é melhor. Entendeu? E vai dar prestígio, e vai dar. E não vai precisar de Duna ter 25 trailers. Exatamente. E você Entendeu? vê, ninguém tá falando Duna. Bem, É essa é a isso. discussão. Essa é a discussão. Quando o Duna aparecer, a gente tem um frescor, a gente tem uma vontade de saber mais, entendeu? Ou seja, como é que eu vou saber mais? Assistindo o filme. Assistindo o filme. Uhum. Resumindo, então é isso. A discussão está se cansando porque está se falando muito de nada. Está se falando sem ter o conteúdo. Está se falando, é um regorgiar ali sem conteúdo, né? Por enquanto, a gente está discutindo, acho que mais ou menos isso, né? Cara, Tem é muita assim, coisa que ó. é falado, mas não tem o que ser dito. Está É se assim, ó. falando, mas não tem o que ser dito. Ó, o Michael Keaton foi escolhido para fazer Batman. Gera um buchicho? Gera. Foi legal pro filme? Foi. Foi. O Wesley Snipes é indicado para fazer Blade. É legal? É legal. Agora, o Hugh Jackman foi escalado para fazer Wolverine. Você lembra de algum hype? Não, Ninguém nem sabia quem porque era era ele. ele. Era ele. Aí não precisa de hype. Aí agora, eu preciso de agora, de novo. Agora, de novo. Eu preciso de passar meses discutindo se o novo Wolverine vai ser o Harry Potter, ou vai ser o Elton John, ou vai ser o próprio Hugh Jackman de novo. Eu preciso Não, disso, agora tá está se vendo bem? discutindo, o que tá se discutindo é que a roupa é amarela. Agora é E aí é amarela. legal, né? Não, está discutindo é isso, que agora a roupa é amarela. Então A a roupa é gente fica ali, amarela, agora. mas será que ele vai ser dos X-Men? Será que faz bem? Será que. É que eu tô te falando assim, ó. Será que faz bem pra Marvel falar que vai ter um filme do X-Men 5 anos, 8 anos antes do filme existir? Antes de ter o filme. As pessoas estão falando Em, assim, em meu, vai que ter um filme do momento, em X-Men. que Não tá momento, em nem. que momento, em que momento que esse filme do X-Men se conecta com a timeline que nós estamos acompanhando? E aí, o afã. Que timeline que nós estamos acompanhando, que eu não sei, cara. É uma Não. zona. Aí, cara, você assiste Miss Marvel, a série, e no final do filme, no final da série, e é spoiler para quem não viu, tá? No final do filme da série da Miss Marvel, eles soltam: ó, você é uma mutante. Ah, então Isso, é com mutante. direito, com direito à vinheta. Isso. E aí, e com musiquinha, né? Parararara. Tá. E aí, no outro filme tem alguma coisa? Não. No outro, alguma coisa? Não. Esquece isso aí. Falei, mas era brincadeirinha. É. Aí, eles mostram no Doutor Estranho o Xavier. Ah, mas não é o Xavier. E mostram o. Ah, mas não é também. Mostram o Raio Negro, mas também não é. Mostram o Reed Richards, mas também não é. E aí, Já mudou de novo. já mudou. E aí, É. que bem que isso está fazendo. Então, é aí que cansa, mas isso serviu para, durante 1 ano e meio, se discutir essa história. Isso. Na internet, no YouTube, nos grupos, porque muitas vezes também tem essa questão, por mais que na hora que alguém assiste um vídeo, aquilo depois repercute na bolha dele. Então, ele Uhum. leva isso para o seu convívio, é discutido num grupo de WhatsApp, é discutido na escola, na conversa com os amigos no final de semana. Então, todo mundo está sabendo da história. Já falou tanto do assunto, quando o filme estreia, está cansado. Exatamente. A gente já Isso discutiu tanto. Como é que aconteceu, era o nome para daquele? a gente terminar, né? Foi um dos ganchos que eu trouxe no off, isso aconteceu internamente. A gente falou muito aqui dentro de Barbie, de Barbie, de Barbie, então minha esposa não quis acompanhar, não quis ver o filme, falou que não vai ver o filme. Não sei quando ela vai assistir, mas porque ela estava saturada, porque onde ela ia, ela era bombardeada pelo assunto. Então, assim, o Uhum. filme está lá, o filme é o filme. Ele não tem nada a ver com isso, mas o extra-filme, ou pós-filme, como queira, gera um ruído tão grande que muitas vezes a pessoa se sente, ou ela vai, ela até comentou comigo, ela falou assim, ó, você é um tipo de pessoa que quando fala demais, você vai ver. Eu vou mesmo.
Eu quero saber se aquilo merece o buchicho que está acontecendo. Ela falou, eu não. Eu fico tão cansada que eu não quero saber. E Mas, isso aconteceu com ela anos atrás com Avatar 1, porque falou-se tanto do Avatar que ela ficou contaminada com aquela onda azul, agora é a onda rosa, né? E ela falou, eu não vou ver. E não viu. E agora é a pois é, onda mas rosa. Calil, Também não viu. inadvertidamente, você acabou dando exemplos da Si que não são bons. Porque nos dois casos foram os maiores sucessos do mundo. Sim, mas É, esse veja bem, a discussão, o problema é dela. Não, veja não é isso que eu bem, estou falando. ela é um ponto fora da curva. Sim, mas o que eu Mas quero dizer para você é outra coisa. isso mostra o Que quanto se falar demais, muitas vezes, pode contaminar eu o sei, discurso. O Uhum. discurso. mas o que eu quero te dizer é, nesses dois exemplos que você deu, a surpresa de ir ao cinema era muito maior do que o hype que se criou. Ninguém esperava que Barbie. Eu não esperava. Posso ter Não, feito. também não. Quando eu cheguei, eu vi um troço muito diferente do que eu E ele esperava ver. continua, hein? A cauda longa da Barbie continua aí. Ela vai. Isso, tanto é que ela tá batendo tudo quanto é recorde, e virando. E por quê? Porque ele não é aquilo que você espera. O filme não é Sim. o que você pensa que o hype vende. Ele é outra E a, coisa. e a discussão dele, ela continua pós-filme. Isso também é importante. Exato. E ela gera a sensação. Barbie gera aquela sensação de, mano, vai lá ver. Ah, mas E eu não quero ver porque é isso. Aí as pessoas vão falar, mas não é isso. Vai lá ver. vai lá Que é a ver. mesma coisa que Avatar gera. Avatar, você fala, James Cameron, não sei o que lá, não quero ver, porque é isso, que é isso, e as pessoas vão, voltam e falam assim, mano, vai ver. Ah, mas Avatar é isso, Avatar, que Titanic, é aquilo. Fala, mano, Já cansou. Esse isso. papinho já Aí cansou. as pessoas Isso. falam, mano, vai ver. Mas Vai ver. mas mesmo o Avatar 2, eu percebo que com todo o hype que ele teve uma repercussão menor que o 1. Isso aí a gente há de convir, né? Mas Porque assim, o também o filme mercado mudou. eu ainda acho melhor que o 1. Eu acho o 2 melhor que o 1. Também, mas Mas no só que nível, não, no nível cultura pop, o 1 teve uma vida longa maior. claro, porque eu acho Sim. normal, porque ele foi um dos primeiros filmes 3D a ser feitos com a Não, tecnologia o primeiro propícia. dessa nova fase do Isso. 3D é E o é Avatar. pré-heróis, né? Ou Pré-heróis, pré-heróis. pré-heróis. Ele estava antes acho que concorrendo só com o Aranha e com meia dúzia de outras coisas. Então, eles ilustram bem o fato de que você pode até fazer o hype desde que o seu produto sobreviva ao hype. Seja Isso, maior Que que o você isso. hype. entregue uma boa Entregue história. mais, o produto tem que entregar mais do que o hype. A expectativa, ela tem que ser menor que o filme. Isso. Porque quando você não tem expectativa nenhuma, só de ver um filme com o Bruce Willis, você vai ver o Sexto Sentido e você sai de lá com o queixo caído. Mas se você Isso. vai ver Sexto Sentido, ou, vou dar outro exemplo, se você vai assistir Corpo Fechado, achando que é o novo Vingadores, você nunca vai gostar de Corpo Fechado. E Corpo Fechado é uma obra-prima. Sim. Não, ainda as pessoas foram ver o Corpo Fechado achando que era o Achando que era novo Sexto Sexto Sentido. Sentido 2. Aí Uhum. fudeu. Aí, Tinha Bruce Willis, era do Shyamalan, aí pronto, e fodeu. com esse E nome, um que filmaço. No Brasil ele foi mal interpretado. Uhum. Porque o filme é Unbreakable. Isso. Aham. E aqui virou Corpo Fechado, que tem um quê místico com sexto sentido. Então, aqui no Brasil, ele criou um imbróglio na cabeça do povo que corpo fechado tem alguma coisa mística. Consegue entender? O Uhum. cara tem o corpo fechado, nada acontece com ele, sei lá. Mas não tem nada a ver com isso. É um primeiro filme de quadrinho sério, vamos chamar assim. Aham. É mesmo. Aliás, vale três caras, hein? Vale. Aliás, Vale os a dois trilogia. valem. Vale a trilogia, que eu não vi vidro até hoje, então vale a trilogia. O quê? Também não assisti vidro, não. Ó, então fechou. Você não viu o Não, vidro vale a até hoje? trilogia, porque na Vidro, não. verdade é uma trilogia, tá certo? Hã? Sexto, corpo fechado, fragmentado e vidro. Fragmentado e vidro. Então, Aham. eu não vi vidro Também até não. hoje.
Tenho aqui o Assistir DVD. Corpo Fechado e assistir Fragmentado. Comprei o DVD e não vi até hoje. Então, poderíamos fazer a trilogia aí no universo Shyamalan, uma trilogia, que seria os 3 filmes, que é o Corpo, Fragmentado e Vidro. Podemos não fazer também, né? Ok. Porque aí poupa vocês de precisar de assistir Vidro. Deixar esse gancho de ficar Sério? falando que a gente vai fazer e não fazer, inclusive. Vamos aí criando o hype para a gente fazer trilogia e aí talvez não faça. É verdade. Como é que é o nome daquele capeta lá do WandaVision que não apareceu, que a galera ficava É apostando? o Mephisto. Mephisto. O Shyamalan, a trilogia do Shyamalan é o nosso Mephisto. Não, o Mephisto, Vamos fazer, os caras criaram todas as teorias possíveis sobre que o Mephisto ia aparecer no WandaVision. E que Exatamente. o Mephisto... essa a discussão. É isso aí a questão. A questão está aí. Porque também tem o fandom. O fandom ele vai pulverizar. E aí algum youtuber porque ele se retroalimenta, ele começa a produzir o que o fandom está falando. Então, bicho, aqui é praticamente sem fim, né? A discussão é essa. A discussão é: vamos vir com calma, vamos, sabe, tomar um gole de vinho, como o Rodrigo fez, vamos acalmar o discurso. Mas são os momentos que nós estamos vivendo. Exatamente. Acho que nós vamos viver. E, de novo, eu vou citar aí nosso grande amigo Roberto Sadovski, que fala o seguinte: quem tem que preocupar com bilheteria de filme é o produtor. Nós temos só que ver. Ver, gostar, A não gente está gostar. envolvido demais com isso. Então, assim, mano, é assim, por exemplo, John Carter de Marte. É um filme muito legal. John Carter é um filme muito legal, eu acho. Não, ele é um filme legal. Não, Jefferson, ele é um filme legal. Ele é um filme legal que demorou 100 anos para ser feito. É aí que é o problema. Eu cansei dele na metade, cara. Eu dormi gosto bastante filme, de John achei Carter. chato. Mas é porque a gente já tinha Quem tem que se visto. preocupar com isso é a Disney. O filme está lá. Vai lá ver. A gente já tinha visto. Quando a gente foi ver o filme, quando o filme foi feito, a gente já conhecia. Esse é o problema. Ok. E é isso. É isso aí. Eu acho que elucidamos essa questão no sentido assim de trazer a discussão, porque ela não termina aqui. Não. Né? O nosso próprio vídeo é uma provocação. Eu acho, inclusive. Vai continuar. Eu acho, inclusive, que a resposta para todas essas questões está conosco. E se as produtoras quiserem saber, contratem. Nos pergunte. Não é de nós vamos tirar lá do fundo do baú o Mephisto e vamos entregar para ela. Vamos entregar o Mephisto. Todas. Isso tudo aconteceu porque vocês não colocaram o Mephisto no WandaVision. Os 3 caras aqui são 3 caras que são experimentados do mercado, passaram por tudo, nerds experientes, não nascemos ontem. Contratem, paguem, a gente dá a solução. A solução está aí. A solução é fácil. Isso, é só a gente tem. É só nos seguir nas nossas redes sociais. É só você seguir a gente, curtir a gente, apertar o botão ser membro, apertar o sininho, que você recebe a solução para isso aí. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Nos acompanhe nos nossos próximos vídeos e tamo junto. É isso aí. Um abraço, gente. Senhores.